Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema triângulo, retângulo e suas propriedades, tá? Para essa videoaula é importante que vocês acompanhem aí com o livro aberto no capítulo 8, nas páginas 185 e 186. Abram o caderno também de vocês e façam aí as devidas anotações, ok? Então vamos lá. Triângulo, retângulo e propriedades. Os triângulos retângulos é aquele que possui um ângulo interno igual a 90 graus. Então, se você tem um triângulo aí, tá? Independentemente da posição dele, se você encontrar nele um ângulo de 90 graus, que geralmente é apresentado assim, ó, esse quadradinho com uma bolinha dentro, né, um pontinho, então esse triângulo vai ser retângulo. E nos triângulos retângulos, os lados recebem aí nomes específicos. Então, por exemplo, esse lado aqui do nosso triângulo é chamado de hipotenusa. Esse lado aqui, ó, é chamado de cateto e esse lado aqui também é chamado de cateto. E temos aí os três ângulos do nosso triângulo que também tem a sua nomenclatura. Por exemplo, os ângulos geralmente a gente representa por letras gregas do alfabeto, tá? Ângulo alfa, ângulo beta, e esse ângulo aqui, como a gente já sabe a medida dele, que é de 90 graus, então, ângulo reto de 90 graus, ok? Como que eu identifico quem é a hipotenusa e quem são os catetos em um triângulo retângulo? Olha só, hipotenusa é o lado dos triângulos retângulos que fica oposto ao ângulo reto. Então, olha só, o ângulo reto é esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Qual é o lado desse meu triângulo aqui que está oposto a esse ângulo? É esse lado aqui, ó. Então, o lado que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Tranquilo? Os catetos são denominados de cateto oposto ou adjacente, de acordo com a sua posição em relação a um dado ângulo do triângulo retângulo. Então, veja só. Para determinar aqui quem é o meu cateto oposto e quem é o meu cateto adjacente, eu preciso determinar aí o ângulo. Então, vamos olhar aqui para o ângulo alfa. O cateto, esse cateto aqui, ó, que é formado, ou seja, esse segmento aqui, essa semirreta aqui, ó, ela é formada para esse ângulo alfa. Então, esse cateto aqui é adjacente ao ângulo alfa, tá? E em relação ao ângulo alfa, esse cateto aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, nos referindo aí a esse ângulo alfa, temos aqui o cateto adjacente e o cateto oposto. Tranquilo? Agora, vamos olhar para o ângulo beta, tá? No ângulo beta, como esse segmento de reta aqui faz parte, né, da formação desse ângulo, então esse cateto aqui é adjacente ao ângulo beta, tá? E esse cateto que está aqui, ó, nessa base, vai ser oposto ao ângulo beta. Então, em relação a esse ângulo, nós temos aqui, esse cateto aqui será adjacente e esse cateto aqui será oposto. Entenderam? Então, para determinar aí quem são os catetos, se eles são oposto ou adjacente, a gente precisa ter aí uma referência do ângulo. Tranquilo? Muito bem. Com isso, pessoal, existem aí as propriedades do triângulo retângulo, tá? A primeira propriedade diz o seguinte: dois triângulos que possuem ao menos um cateto e a hipotenusa congruentes são considerados triângulos congruentes. Então, nós já tivemos aí as nossas aulas, tá? Sobre congruência de triângulos e aqui existe também uma definição para isso, ou seja, esse lado aqui não é a hipotenusa, pois está oposto aqui ao ângulo reto, tranquilo?
Se eu tenho essa hipotenusa que é congruente a essa, observa aqui as marcações, tá? Eu vou ter também esse cateto aqui congruente a esse cateto aqui. Ó, tem duas marcações, duas marcações. Então, se eu tenho uma hipotenusa e um cateto congruente, então esse triângulo aqui é congruente a esse. Tranquilo? Propriedade 2. Ângulos agudos de um triângulo retângulo somam 90 graus, ou seja, são complementares. Então, veja bem. Analisamos aqui essa figura. Eu tenho esse ângulo aqui de 90 graus. E eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, gente, se eu já tenho 90 aqui, para alfa, aqui, ó, e para beta, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Olha só. Então, eu vou precisar aí, como eu já tenho um ângulo de 90 graus lá, então eu vou precisar que o ângulo alfa mais o ângulo beta sejam aí complementares, ou seja, a soma dos dois deve ser exatamente 90 graus, tranquilo? Pode ser um triângulo retângulo, mas, por exemplo, se esse é 90, então esse pode ser 45 e esse 45, a soma vai dar 90, tá? Isso aí vai depender dos valores. Mas o interessante nessa propriedade é que você entenda que a soma desses dois tem que dar 90, já que a gente já tem 90 graus aqui, e a soma deles por inteiro é 180 graus. Tranquilo? Entenderam aí as propriedades? Muito bem. Então, aqui, gente, sabemos que para todo triângulo retângulo com a hipotenusa, que no caso aqui, ó, a hipotenusa a gente vai chamar de A, e os catetos B e C, então vamos chamar o cateto aqui, ó, de B e C. Conforme esse triângulo aqui ao lado, vale a seguinte relação que ficou conhecida como Teorema de Pitágoras, tá? Então, se nós temos aí um triângulo retângulo, a hipotenusa e dois catetos, então vale essa relação aqui, que diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa aqui não é A, então o quadrado, ó, vai elevar aqui ao quadrado. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, eu vou pegar aí, ó, o cateto B, tá? Mais o cateto C. Então, ou seja, a medida desse lado aqui, do triângulo retângulo, vai ser igual à medida da soma desses dois lados. Só que esses dois lados também ao quadrado. Entenderam? Muito bem. Então, vamos procurar entender um pouco sobre essa demonstração do Teorema de Pitágoras e por que ele é tão importante aí para os triângulos retângulos. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Para usar esse teorema não é para qualquer triângulo. Eu só aplico Pitágoras em triângulo retângulo. Um lado é sempre maior, vai hipotenusa chamar. Os dois que sobram, catetos poderei assim tratar. Entre de cabeça nessa, temos que perder o medo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou utilizar um exemplo pra você não pagar mico. É o famoso triângulo de lados 3, 4, 5. Se o lado maior é 5, elevo ao quadrado 5. E o quadrado da hipotenusa
será então 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Um cateto vale 4, seu quadrado é 16. Vale 9 o quadrado do cateto, que é o 3. E pra você confirmar, verificar que eu não minto, 9 e 16 somados é igual a 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Poderemos decifrar. Poderemos decifrar. Yo, 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 yo. Gostaram? Interessante, não é? Bem, então, com esse vídeo aí sobre o Teorema de Pitágoras, essa musicazinha bem interessante, que é importante aí fixar ela na cabeça, tá? Vamos agora aplicar aqui, fazer um exemplo em relação a um triângulo retângulo, aplicando aí o Teorema de Pitágoras. Então, veja só. Vamos determinar a medida da hipotenusa do triângulo retângulo abaixo. Bom, aí você poderia pensar, tia, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto de 90 graus. Mas eu não estou vendo aqui um ângulo reto, não estou vendo o quadradinho desse ângulo reto e também não estou entendendo aí onde é que está localizada aí a hipotenusa. Vejam só, gente. Percebam que os ângulos do triângulo, você vai ter esse ângulo aqui, vou até destacar, tá? Você vai ter esse ângulo e esse ângulo aqui. Só de olhar você já percebe que esses dois ângulos, eles são ângulos aí agudos, tá? São menores que 90 graus. Então, o ângulo que precisa ser necessariamente 90 graus é esse. Aí, vamos completar aqui. Então, esse é o ângulo de 90 graus. Tranquilo? Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? É o lado que está sendo chamado aqui de x. Então, x aqui é a nossa hipotenusa. Tranquilo? Então, para resolver, determinar aí o valor de x, vamos usar a relação do Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui é a hipotenusa, mas aqui no meu exemplo, a hipotenusa aqui é x. Então, vamos fazer assim, ó. Vai ficar x ao quadrado igual. Aí, os catetos, gente, a gente pode definir aí, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, tá? A gente pode dizer que esse cateto aqui é o cateto B, tá? B, e esse aqui é C. Tanto faz, tá? Então, se tá lá B ao quadrado, então, vou pegar o cateto que mede 6 ao quadrado, mais o cateto lá, que mede 8 ao quadrado. Pronto. Agora, eu vou resolver aqui essas minhas potências aqui com coeficientes numéricos, tá? Então, vai ficar assim. X ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado dá 36, não é isso? Mais 8 ao quadrado dá 64. Trabalhando aí essa nossa soma, 36 mais 64, isso daqui dá 100, não é isso? Pronto, isso aqui dá 100. Aí, vejam só, aqui o nosso objetivo é encontrar x. X refere-se aqui à nossa hipotenusa. Como eu tenho aqui uma potência com o expoente, qual é o inverso da potência? É a raiz. Então, arrumando aqui, fica x vai ser igual a raiz quadrada de
100. Tranquilo? Vamos terminar aqui, tá? E aí, calculando a raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. Chegamos aí à nossa solução, determinando aí que o valor de x é 10. Tranquilo? E aí, gente, observa que a nossa hipotenusa aqui ao quadrado, que no caso a nossa hipotenusa é 10, se a gente elevá-la ao quadrado fica 100, elevando esse cateto aqui ao quadrado fica 36, e elevando esse cateto aqui ao quadrado, 64. Então, olha só, 36 mais 64 dá 100, assim como a hipotenusa ao quadrado também dá 100, entenderam? Pronto, então é assim que vocês vão fazer aí os cálculos, aplicando aí quando o triângulo for retângulo, sabendo aí as definições, tá? E as informações, os nomezinhos que são dados a cada lado do triângulo retângulo, a hipotenusa e seus catetos, ok? Entenderam? Muito bem. Bom, agora é com vocês, tá? Vocês vão tentar resolver os exercícios das páginas 187 e 188, as questões 31 e 33 e a questão 2 da 188. Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição e até a nossa próxima aula.